neste momento, esta emissora passa a apresentar o programa evangélico De Volta à Palavra Original, tendo como apresentador o expositor da Palavra de Deus, Pastor Luiz Mendes. Paz bendita do Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja com todos. Programa De Volta à Palavra Original, sempre com uma mensagem esclarecedora, alimentadora, uma palavra que encoraja, que fortalece. O nosso assunto hoje, como em todos os domingos, será relevante. Prestem bem atenção. Procurando por um pastor. Captem bem o sentido dessa mensagem. Procurando por um pastor. Obreiros santos, Jesus nos manda pregar o Evangelho, as pobres almas ganhar, e de levai para os famintos da terra o pão da vida que é Cristo, que pode da morte salvar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Disse, estes sinais seguirão em meu nome, demônios hão de expulsar. Todos então, com coragem e graça ao grande, hão de vencer a serpente, enfermos hão de curar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Na jornada, teu empenho seja na Bíblia Sagrada. Onde andares, hei de vos abençoar, seja na terra ou nos ares, mesmo nas ondas do mar. Jesus, Jesus, nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Jesus,
Jesus nos guia nesta jornada. Quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. Então, ouvintes, atentos para a mensagem, cujo tema eu já fiz menção. Uma certa igreja estava precisando de pastor. Um dos oficiais escreveu uma carta como se a tivesse recebido de um candidato e a leu perante o conselho da igreja. Vocês estão entendendo? Uma igreja estava precisando de pastor. Um dos oficiais escreveu uma carta, como se a tivesse recebido de um pretendente, de um homem que pretendia ser o pastor daquela igreja. A carta dizia assim: senhores, sabendo que o púlpito de sua igreja está vago, gostaria de candidatar-me ao cargo. Tenho muitas qualificações que penso irão apreciar. Tenho sido abençoado com o poder na pregação e tenho tido bastante sucesso como escritor. Alguns dizem que sou bom administrador. Algumas pessoas, contudo, têm alguma coisa contra. Tenho mais de 50 anos de idade. Nunca fiquei no mesmo lugar. Tive que deixar uma cidade porque a obra causou tumulto e distúrbios. Tenho que admitir que estive na cadeia 3 ou 4 vezes, mas não por má ações. Minha saúde não é muito boa, embora eu consiga trabalhar muito. Tenho exercido minha profissão para pagar as despesas. As igrejas em que tenho pregado são pequenas, embora localizadas em várias cidades grandes. Eu não tenho tido comunhão com os líderes religiosos das diversas cidades onde tenho pregado. Para falar a verdade, alguns deles me levaram às barras do tribunal e me atacaram fisicamente e violentamente. Eu não sou bom para manter arquivos de registros. Muitos sabem que eu esqueci a quem batizei. Todavia,
se os senhores quiserem me aceitar, esforçar-me-ei ao máximo para atendê-los. As minhas características doutrinárias, ou seja, o meu perfil doutrinário, resumidamente, eu vou falar. Eu prego a santificação do corpo também. Eu não creio nessa doutrina liberal que Deus só quer o coração. Eu creio que Deus quer o corpo também. Em relação aos dons espirituais, eu não sou contra. Muito embora tenha que haver um certo critério, um certo regulamento. Eu sou contra a balbúrdia, a desordem em relação aos dons dentro da igreja. Eu batizo as pessoas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não batizo as pessoas usando os títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Eu as batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. No tocante às mulheres, eu não admito, eu não ordeno mulheres para pregar, missionárias, pastoras. Eu as ensino que elas devem estar caladas e que não lhes é permitido ensinar. Embora muitos interpretem isso como machismo da minha parte, mas é assim que eu prego. No tocante à veste, eu tenho ensinado que as mulheres devem vestir roupa de crente, roupa que caracteriza elas como crentes. Eu sou contra a mulher ter o cabelo curto. E assim, esse candidato foi se expressando. Depois de ler esta carta diante do conselho, o oficial perguntou se a igreja, se o conselho estava interessado. Eles replicaram que esse homem jamais serviria para aquela igreja. Eles não queriam um homem enfermo, contencioso, turbulento, ex-presidiário. A apresentação deste candidato era até um insulto. Eles não queriam um homem implicante com as mulheres. Eles não queriam um homem que impusesse critério em relação a dons, que implicasse com cabelo, com veste, que fosse contra mulheres pregadoras. Eles não queriam um homem que pregasse na concepção deles um batismo herético em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois de perguntarem
qual era o nome do candidato? A resposta foi: o apóstolo São Paulo. Vocês acabaram de rejeitar o apóstolo São Paulo como o vosso pastor. Ouvintes, vamos falar um pouco mostrando dentro das Escrituras. São Paulo foi o maior expositor da palavra de Deus. Ele escreveu mais da metade do Novo Testamento, levando em consideração a carta aos Hebreus, que a teologia não reconhece Paulo como seu autor, mas na verdade ele o foi. São Paulo recebeu o Evangelho por revelação. Ele foi profeta. Ele não foi apenas apóstolo, evangelista, missionário. Ele foi profeta do Novo Testamento. Mensageiro à primeira era da igreja. Uma das 7 estrelas contidas em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Um dos 7 mensageiros. Ele afirmou em Gálatas capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Vocês sabem que ele, não obstante ser usado por Deus a ponto de mandar até lenços, aventais do seu corpo para os enfermos, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, a partir do versículo 11. Mas ele fazia pelos outros o que não fazia para si. Por sinal, é próprio de um homem de Deus fazer pelos outros aquilo que não faz para si. Como ele próprio disse, como pobres, mas enriquecendo a muitos. Ele fez esta afirmação na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, ele afirmou, versículo 10, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Jesus não fez para si, ele fez pelos outros. Inclusive lá na cruz, ele foi desafiado. Esse espírito crítico, escarnecedor, que não morreu, vive até hoje, disse a ele: salvou os outros e não salva a ti mesmo? Desça da cruz. Às vezes um homem de Deus faz pelos outros algo que não faz para si. Foi o caso de Paulo. Não obstante ser tão usado por Deus, ele tinha um espinho na carne. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12,
um mensageiro de Satanás, a fim de o esbofetear. Era um problema, uma enfermidade na carne. E ele clamou 3 vezes a Deus para que afastasse aquilo dele. No entanto, Deus lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então era um ponto que ele tinha contra si. Os outros diziam: ele não é usado para curar as pessoas? Médico, cura-te a ti mesmo. Um adágio, né? Vejam bem, que ele foi um ex-presidiário. Por algumas vezes ele foi para a cadeia, muito embora não por más ações. Ele chegou a ser chamado de peste e promotor de sedições. Sim, ouvintes, o seu evangelho, a sua pregação foi dura contra o pecado, contra a liberalidade. Ele ensinou claramente a santificação do corpo. Porque existem pregadores que usam o argumento que Deus só quer o coração. Deus só quer o coração. Na hora que precisam de uma bênção para o corpo, Jesus, me cura. Cura o meu corpo, Jesus. Cura o meu corpo. Eu preciso de saúde. Aí Deus é para o corpo, né? Na hora do venha a nós, Deus é para o corpo. Mas na hora de submeter o corpo à doutrina, aí Deus só quer o coração. Aí Deus não quer o corpo. Ouça o que diz São Paulo em Romanos, capítulo 6, a partir do versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Certo dia eu estava pregando, me baseando em São Mateus capítulo 5, versículo 28. Jesus disse: eu, porém, vos digo, aquele que olhar para uma mulher e a cobiçar, já em seu coração adulterou com ela. Então eu disse: mulher, se você sai às ruas com uma mini saia, com uma roupa colada, apertada no corpo, uma roupa sexy, e aquela maneira provocante de vestir chama a atenção de um homem, se ele te cobiçar, Jesus disse que ele adulterou com você. Você tem cumplicidade naquele adultério. Se 10 homens te cobiçarem naquele dia, você será julgada no dia do juízo. Você será julgada como adúltera com aqueles 10 homens, ou com outros que porventura te cobiçarem. Ligou uma senhora para a emissora, brava.
É muito brava, a produção do programa atendeu. E ela disse assim, ó, diga para esse pregador, se ele não parar de pregar isso aí, eu vou na delegacia fazer um BO. Mas fazer um BO por quê? Eu mencionei o nome de alguém? Eu mencionei o nome da senhora? A produção do programa de senhora. Se a senhora não quiser ouvir, é fácil. A senhora tem uma opção. É só mudar de emissora. Ou então desligar o rádio. Agora, parar de pregar, ele não vai parar. Deus quer homens que preguem a palavra como relâmpago e condenem o pecado até as raízes. Esse evangelho que diz que Deus só quer o coração é um evangelho trapo de imundícia. É um evangelho falso. Deus quer o corpo também. Como é um contrassenso? Deus só quer o coração. Aí os lábios é para o diabo pintar. O cabelo é para a moda dominar. Cortar o cabelo, vai no salão. O corpo é para ser exposto, para os homens cobiçar, através da moda indecente. Ouça o que São Paulo disse em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma, e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Uma certa vez alguém nos combatendo disse pelo rádio: o evangelho que nós pregamos não é baseado em roupa, em cabelo. Ora, ele se denunciou que o evangelho que ele está pregando não é o evangelho que Paulo pregou. Então é anátema. Então é amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie evangelho que vá além daquele que eu vos tenho pregado, seja anátema. Porque o evangelho que Paulo pregou, ele falou sim em veste, em roupa. Falou sim. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 9. Que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Ele falou sim acerca do cabelo. Antigamente uma mulher crente era conhecida, ela se denunciava pela veste, pelo cabelo. Hoje a coisa está tão pervertida, as igrejas estão falidas espiritualmente. O mundo entrou nas igrejas. É difícil se conhecer uma mulher crente pela veste, pelo cabelo. Mas notem bem que São Paulo, ele falou acerca do cabelo. Primeira carta aos Coríntios,
capítulo 11, versículo 15. Mas ter a mulher cabelo crescido lhe é honroso. Eu paro aqui um pouquinho e pergunto: se é honroso a mulher ter o cabelo crescido, ela ter o cabelo curto é o quê? Desonroso, obviamente. Porque o cabelo lhe foi dado em lugar de véu. Por isso nossas mulheres não precisam de um pano branco na cabeça para cultuar a Deus lá na igreja. Porque elas já têm o cabelo que Deus deu para elas. E eu estou vos falando a verdade. Em relação a mulheres pregadoras, gente, não se trata de machismo. É a Bíblia Sagrada. Vê se no apostolado de Jesus tinha uma apóstola. Tinha uma apóstola no apostolado de Jesus. Vê se você encontra na Bíblia bispa, pastora. São Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 34. Afirmou assim: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar. Vocês sabem o que alguém me disse um dia? Pastor, isso aí, Paulo está querendo dizer o seguinte, que a mulher não pode ficar conversando dentro da igreja, porque se ela ficar conversando, vai estorvar o culto. Então os homens podem conversar. Só as mulheres que não podem conversar, porque se conversar, estorvam o culto. Os homens podem conversar. É um contrassenso. Vamos ler o versículo todo. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitos, como também ordena a lei. Paulo relacionou o seu ensinamento com a lei. Vê se a lei, lá no Antigo Testamento, oficializava sacerdotisa. Você encontra sacerdote e não sacerdotisa. Vejam bem, na carta a Timóteo, primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, a partir do versículo 11, São Paulo afirmou: a mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que esteja em silêncio. Ouvintes, uma certa pessoa escreveu para um missionário. Esse missionário, ele fala muito pela televisão, tem vários programas de televisão, um homem muito conhecido. E essa pessoa escreveu para ele lhe fazendo uma pergunta. Ele foi muito infeliz, desgraçadamente, foi muito infeliz na resposta. A pessoa lhe perguntou: missionário, por que São Paulo falou sobre as mulheres? Parece que ele podou as mulheres, parece que ele achatou as mulheres, parece que ele aniquilou as mulheres. Ele chegou a dizer para a mulher não usar de autoridade sobre o marido, para ser subordinada, para não ensinar. Sabe qual foi a resposta do missionário? Ele disse: é porque São Paulo era judeu e ele cultivava uma cultura preconceituosa em relação às mulheres. A cultura judia, ela é preconceituosa em relação às mulheres. Por isso Paulo tinha esse preconceito.
Ah, missionário, você está precisando de um chá de Bíblia. Muito antes de existir a cultura judia, a cultura judaica, Deus, lá no jardim do Éden, sentenciando a mulher, deixou claro que ela sofreria o domínio do marido. Essa casa que quem manda é a mulher, é uma perversão. Vejam só, Gênesis capítulo 3, versículo 16. E a mulher disse, isso é, Deus falando à mulher: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Tem casa que é o inverso. Tem mulher que pensa que perversão é só se ela usar uma calça comprida. Ó, eu não posso usar uma calça comprida. Calça comprida é roupa do meu marido. Se eu usar uma calça comprida, eu estou assumindo, eu estou com indumentária de homem. E na verdade, é abominação, é Bíblia. Deuteronômio, capítulo 22, versículo 5. Gente, vocês não achem ruim comigo, não. Não achem ruim comigo, porque eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso de pregar a palavra de Deus, a Bíblia. Se você gosta da verdade, então fique com o teu rádio ligado. Deuteronômio capítulo 22, versículo 5. Não haverá trajo de homem na mulher, e não vestirá o homem veste de mulher, porque qualquer que faz isto, a abominação é ao Senhor teu Deus. Então aquela mulher crente diz: olha, eu não uso uma calça comprida, porque eu estaria assumindo o lugar do meu marido. Meu marido é que tem que usar calça comprida, ele que é homem. No entanto, dentro de casa ela é a mandona. Dentro de casa ela que manda, o marido vive no cabresto dela. O marido é um zero à esquerda. Ela que tem as rédeas na mão. Ela é que manda. Só estava faltando o marido ir para a beira do fogão cozinhar. Já que ela está no lugar dele, ela que é a cabeça da casa, estava faltando o marido ir para a beira do fogão. É uma inversão de valores. É uma perversão. E São Paulo falou sobre isso. Vamos continuar. Em relação aos dons espirituais, São Paulo não foi contra os dons. São Paulo estabeleceu critério em relação aos dons espirituais. Eu creio nos dons espirituais. E eu sou dotado de dons. Em Efésios capítulo 4, versículo 8, está escrito que ele, Jesus, subiu, levando cativo o cativeiro, e deu dons aos homens. Só que existe critério em relação ao exercício dos dons. 1 Coríntios, capítulo 14, a partir do versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Isso aí é um culto público. Agora, se você tem o dom de língua, quer extravasar nesse dom, entre no teu quarto e lá você fale.
Agora, em um culto público, com a presença de pessoas não crentes, você fala em línguas se houver o dom de interpretar. É o que Paulo está falando. Porque aí, se você falar em línguas e não houver intérprete, as pessoas não recebem edificação, não entendem nada que foi falado. Sou eu, é a Bíblia. Em relação ao batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. O batismo em nome do Senhor Jesus Cristo está claro na Bíblia como a luz do dia. São Paulo batizou em nome do Senhor Jesus. São Pedro batizou em nome do Senhor Jesus. Filipe batizou em nome do Senhor Jesus. E não me venha com esse argumento furado que é melhor obedecer Jesus do que Pedro, do que Paulo, do que Filipe. Porque as Escrituras não entram em contradição. Porque se você aceitar esse pensamento, como um missionário respondeu pela televisão a pergunta sobre o batismo, ele disse, Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus é que mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2,38 foi Pedro que falou, então eu fico com Jesus. Ora, ele disse então que uma escritura anula outra. Então Mateus 28, 19 é inspirado, quando Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Atos 2,38, quando Pedro mandou batizar em nome de Jesus Cristo, lá não é inspirado. Então nem toda a Bíblia é inspirada. Então uma escritura entra em contradição com a outra. Há incongruência dentro das escrituras? Claro que não. Claro que não. Os apóstolos entenderam claramente que Jesus mandou usar o nome daqueles 3 títulos. Ô pai de família, pare um pouquinho. Dá lugar para o Espírito Santo te esclarecer. Ele pode te esclarecer nessa hora. Ele pode abrir o teu entendimento. A exemplo de São Lucas, capítulo 24, versículo 45. Então lhes abriu o entendimento. Senhor que é pai, às vezes o Senhor fala para o filho fazer alguma coisa. Ô meu filho, vá até no mercado ali do seu fulano, compra lá um pacote de arroz, traz um pacote de arroz, traz 3 quilos de feijão. E você fala para marcar no nome do pai, tá? Você não fala assim para o teu filho, na intimidade familiar? Fala para marcar no nome do pai. Só que quando o filho chega lá, o que é que fica marcado lá? É em nome do pai? Quando o comerciante, o filho fala, ó, é para marcar, tá? Meu pai falou para marcar. Fica marcado como lá, em nome do pai? Aí seria repetir o que o pai falou. Fica marcado o nome do pai do menino. Quando o batizador diz, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele repetiu o que Jesus falou. Ó, gente, é uma dose de humor. Nós não somos papagaios para estar ouvindo e repetindo. Nós queremos cumprir, usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E esse nome é Senhor Jesus Cristo. Foi assim que São Paulo, lá em Atos 19, ele chegou a batizar outra vez 12 pessoas que já tinham sido batizadas no batismo de João. Vejam bem, mesmo batizadas no batismo de João,
elas precisaram se batizar outra vez. Imagine vocês batizados nesse batismo que nasceu no Concílio de Nicéia. Esse batismo romano, trinitariano, foi Roma que trocou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo pelo batismo nos títulos. Atenda Apocalipse 18, versículo 4. Sai dela, povo meu. Atos 19. E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles responderam: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Essa teoria, eu prefiro obedecer Jesus do que os apóstolos. Jesus disse que se guardaram a palavra dele, também guardariam a dos apóstolos. São João, capítulo 15, versículo 20. Na verdade vos digo, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Deus deu mandamento através dos apóstolos. Segunda carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 2. Para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. A doutrina verdadeira é a dos apóstolos. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Você sabe o que eu te aconselho a fazer? Peça o teu batismo. Peça o teu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você é um filho, se você é um eleito de Deus, se você é um discípulo de Jesus, você tem que conhecer o nome do Pai. É um contrassenso. Que filho é esse que não sabe qual é o nome do Pai? Jesus disse em São João, capítulo 17, versículo 26. Ele disse: eu lhes fiz conhecer o teu nome. Você é discípulo de Jesus, não sabe qual é o nome do Pai? O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo são títulos que se concentram na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, o único nome dado entre os homens, através do qual importa que sejamos salvos. Bendito Deus e Santo Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Senhor pode transcender, isso é, ultrapassar as minhas limitações. Eu alcanço os ouvidos, mas o Senhor pode alcançar os corações, abençoando, curando e, acima de tudo, esclarecendo, Senhor, esclarecendo as mentes, os corações, no tocante a esta verdade, em nome do Senhor Jesus, amém. Dia virá outra vez o Senhor, ao céu Ele nos levará.
ali cessarão todo mal e temor, e Deus tudo dominará. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Sim, vivo por fé, Ele me guardará. É possível agradar ao Senhor, pois o justo vive da fé. Os salvos confiam no seu Salvador, pois sua palavra é fiel. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará. As lutas que vêm para os crentes daqui não há de se comparar. A glória celeste queremos fluir lá no nosso querido lar. Vivo por fé em meu Salvador, não temerei, é fiel meu Senhor. Em toda dor nunca me deixará. Se vivo por fé, Ele me guardará.